Olá, seja mais uma vez bem-vindo à nossa aula de hoje. E nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre a função phi de Euler e como essa função pode nos auxiliar aí na contagem de números primos. Tá? Mas antes de nós falarmos sobre a função phi de Euler, nós vamos relembrar alguns conceitos importantes aí. O primeiro deles seria o conceito que é o número primo. Nós dizemos que o número p é primo se é divisível apenas pelos números menos 1 e 1 e por menos p e p. Então, o número é primo quando ele tem somente os divisores triviais. Tá? Então, quais são os divisores triviais? Menos 1 e 1, menos o número e ele mesmo. Quando isso acontece, quando os divisores deles são somente os triviais, nós dizemos que p é um número primo. Quando é que dois números são primos entre si? Tá? Quando é que dois números P e Q são primos entre si? Nós dizemos que P e Q são primos entre si se o máximo divisor comum entre P e Q for igual a 1. Tá? Bom, e a pergunta que nós queremos responder nesta aula de hoje é a que está aí destacada em negrito. É possível saber a quantidade de números primos com n que não são maiores que n? Ou seja, eu quero ver, dentre todos aqueles números que não são maiores do que o número natural fixado n, né, qual é a quantidade daqueles que são primos com n, ou seja, tais que esses números em n têm MDC igual a 1. Tá? Então, por exemplo, se o n é 10, tá? Os números que são primos entre si com 10 e que não são maiores que 10 seriam o quê? 1, 3, 7 e 9. Obviamente que, como na fatoração do 10 só aparece o 2 e o 5 como números primos, tá? O MDC entre 10 e 1 é 1, entre 10 e 3 é 1, entre 10 e 7 é 1, e entre 10 e 9 também será 1. Tá? Se nós pegarmos aí os demais números, por exemplo, o 5, não dá certo, porque o 5 também aparece aqui na fatoração do 10. Né? Se nós pegarmos aí, por exemplo, 2, o 4, o 6, o 8, nós vamos ver que dá problema. Por quê? Porque o 2 é um fator comum a 10 e a qualquer um desses números, porque eles são pares. Então, o 2, o 4, o 6, o 8 e o 5 não entram, porque eles não são primos com o 10. Então, qual é a quantidade daqueles números que são menores que 10 e que são primos com 10? 1, 2, 3, 4. Né? Essa quantidade é 4. Existe uma função que nos fornece essa quantidade. Ela é chamada função de Euler. Para cada inteiro positivo n, nós vamos definir aí φ de n como sendo o número de inteiros positivos que são primos com n e não são maiores que n. Tá? Então, nesse caso, por exemplo, o que seria o φ de 10? φ de 10 é 4. Tá? Pois a gente viu aí que os números que são primos com 10 e que são menores que 10 são 1, 3, 7 e 9. Então, totalizando um total de 4 números. E existe aí um resultado que nós não vamos abordar assim de modo muito aprofundado aqui. Nós só vamos dizer o que esse resultado fala para nós, né? Mas não vamos nos preocupar em demonstrá-lo, que nos diz como calcular aí, tá? Essa quantidade para qualquer n. Tá? Basicamente, o que nós temos que fazer é o seguinte, tá? Dado o número n, nós vamos fatorar ele segundo os seus fatores primos. Pode aparecer aqui potências. Então, aqui vamos supor que na fatoração de n apareceu P1, P2 até Pk, P1 elevado a J1, P2 elevado a J2, Pk elevado a Jk. Tá? Aqui na apostila tem um errinho que está mais, mas é vezes, porque é a fatoração de n, tá? Então, consertem aí, eu já consertei aqui. E qual é o resultado? O resultado vai nos dizer que φ de n
né, que é o número que nós estamos procurando, ele vai ser o próprio n multiplicado por esses fatores aqui, ó, 1 menos 1 sobre P1, 1 menos 1 sobre P2, até 1 menos 1 sobre PK. Aonde P1, P2 e PK são os primos que aparecem na fatoração de n. Tá? Então, se a gente pegar o exemplo primeiro que nós fizemos aqui nessa aula, tá? Nós vamos ver que φ de 10 aqui é a mesma coisa que φ de 2 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. Né? Isso aqui é a fatoração do 10. Então, quais primos aparecem? O 2 e o 5. Então, usando esse resultado, a gente faria n vezes 1 menos 1 sobre P1 vezes 1 menos 1 sobre P2. Tá? E isso, fazendo as continhas aqui, nos levaria a 10 vezes meio vezes 4 quintos. Cancela aqui 10 com 10, né? Daria somente aqui 4, ou daria 40 sobre 10, também é 4. Então, basta eu pegar o n e multiplicar por 1 menos 1 sobre P1, 1 menos 1 sobre P2, até 1 menos 1 sobre PK. Tá? Vamos ter aqui, então, um exemplo para a gente finalizar essa aulinha de hoje e para fixar aí os conhecimentos. Quantos números primos com 480 existem entre 0 e 480? Então, o que nós vamos precisar fazer? A primeira coisa é fatorar o 480. E nós precisamos saber quais são todos os primos que aparecem na fatoração do 480, para aí, então, aplicar a formulinha que nós obtivemos para a função φ de n. Tá? Bom, fatorando 480. 480 dá por 2. Aí fica 240. 240 dá por 2, fica 120. Por 2, 60. Por 2, 30. Por 2, 15. 15 não dá por 2, mas dá por 3, só aqui fica 5. 5 não dá por 2 nem por 3, então 5 a gente divide por 5, sobrando 1. Então, aqui juntando, 1, 2, 3, 4, 5. Então, fica 2 a quinta, vezes 3, vezes 5. Esta aqui é a fatoração do 480. Então, veja, nesse caso apareceram 3 primos diferentes. P1 igual a 2, P2 igual a 3 e P3 igual a 5. Então, nós podemos aplicar a definição aí, né? Então, nós podemos aplicar a fórmula que nós obtivemos para a função φ de n, e com n igual a 480, então φ de 480 vai ser o próprio 480 por 1 menos 1 sobre P1, multiplicado por 1 menos 1 sobre P2, multiplicado por 1 menos 1 sobre P3, onde P1 é 2, P2 é 3 e P3 é 5. Fazendo essas continhas aí, a gente chega em 3.840 sobre 30, que vai dar o quê? 128. Né? Então, quer dizer, existem 128 números menores que 480, e de tal forma que o MDC entre eles e 480 é igual a 1. Ou seja, 128 números que são primos com o 480. Tá bom, pessoal? Então não tem segredo aí, né? Essa aí é a formulinha, né? Que nós temos para a função φ de Euler, que é uma função que conta basicamente quantos números menores que um dado número natural n, fixado, né? Que satisfazem a propriedade de serem primos com aquele número. Tá? Então, ela conta essa quantidade aí. Tá? No caso 480, nós vemos que existem 128 números que são primos com o 480, ou seja, satisfaz a propriedade de que o MDC entre eles e 480 é igual a 1.
tá? A fórmula não é difícil de aplicar, a gente só precisa saber fatorar o número aí, ok? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê na próxima aula. Um abraço.